E aí, turma linda? Existe um pequeno grupo de filmes que mudaram o cinema para sempre. Filmes que dividiram a indústria entre o antes e depois. E Jurassic Park é um deles. Lançado em 1993 e dirigido pelo ilustríssimo Steven Spielberg, o filme não apenas redefiniu os efeitos especiais, como também mudou o jeito como o público via os dinossauros. E no vídeo de hoje vamos fazer uma viagem no tempo nesse clássico e analisar a trilha sonora completa. Bora? É curioso a gente pensar que muitos conhecem Jurassic Park apenas como um filme dos dinossauros. Na época em que ele foi lançado, o que chamava atenção era justamente ver criaturas extintas ganhando vida num realismo nunca visto antes no cinema. Mas é só assistir o filme de novo para notar que os dinossauros são apenas uma parte da história. Porque por trás das cenas de ação e do visual, existe uma história que discute ética científica, responsabilidade, ambição e os limites da tentativa humana de controlar a natureza. Essa discussão já estava presente no livro de mesmo nome, escrito pelo falecido Michael Crichton, que foi lançado em 1990 e serviu de base para a adaptação dirigida pelo ilustríssimo Steven Spielberg. Tanto é que logo no início, o filme deixa claro que o parque não é apenas uma atração turística, mas uma demonstração do que a ciência e a tecnologia seriam capazes de fazer. John Hammond mostra toda a sua criação com a animação de alguém que de fato acredita que está oferecendo algo extraordinário para o mundo. Ele está mesmo de certa forma, porque a ideia de trazer de volta animais extintos parece quase um milagre científico e mostra um sentimento de admiração, tanto nos personagens quanto no público. Mas isso dura pouco porque, conforme a história avança, o filme acaba mostrando que o conflito real não vem dos dinossauros, e sim das decisões tomadas pelos seres humanos. Os animais não são os vilões da história, e todos eles agem de acordo com seus instintos ou simplesmente reagem ao ambiente em que estão inseridos. A confusão acontece porque pessoas acreditaram que podiam controlar completamente um sistema complexo pra caramba. A arrogância humana é que é o verdadeiro vilão da história. Hammond acredita de verdade que seu parque é seguro. Já Denis Nidry sabota o sistema por causa de dinheiro, sem levar em conta as consequências de seus atos. E a necessidade de convencer os investidores de que o parque está pronto para funcionar aumenta mais ainda a pressão do projeto. Cada personagem dá sua contribuição de um jeito diferente para o parque ir de arrasta. Essa discussão aparece muito na fala de Ian Malcolm, que foi interpretado por Jeff Goldblum, um matemático com especialização na teoria do caos. A sua frase, "os seus cientistas estavam tão preocupados em descobrir se podiam fazer isso, que não pararam para pensar se deveriam", se tornou uma das citações mais famosas da história do cinema, justamente porque continua atual pra caramba. Essa frase traz um alerta para a necessidade de refletir sobre as consequências éticas do avanço tecnológico por causa do uso irresponsável do conhecimento. Mas a outra frase de Malcolm, "a vida encontra um caminho", resume outro ponto importante da história. No filme, os cientistas tinham eliminado qualquer chance de reprodução dos dinossauros ao criar apenas fêmeas, mas alguns animais acabam adquirindo características reprodutivas por causa do uso de DNA de anfíbios para preencher lacunas genéticas durante o processo fictício de clonagem. Apesar disso ser ficção, isso mostra como os sistemas naturais são muito mais imprevisíveis do que os seres humanos podem imaginar, porque a natureza não segue exatamente os planos feitos em laboratórios ou computadores. O parque depende quase totalmente da tecnologia. Os sistemas automatizados de alimentação e monitoramento nos computadores criam a falsa sensação de controle, e enquanto tudo funciona, parece impossível que algo dê errado. Mas basta uma sequência de falhas humanas para que tudo isso entre em colapso, mostrando como uma organização que depende demais de tecnologia
pode se tornar frágil quando ela para de funcionar. E essa ideia continua muito importante nos dias de hoje, principalmente numa época em que grande parte da sociedade também depende de tecnologias complexas para quase tudo. Mas grande parte da força de Jurassic Park também está no jeito como Spielberg usa o suspense. Apesar de muitas pessoas se lembrarem apenas das cenas de ação, o diretor demora a mostrar completamente os dinossauros, e essa construção faz com que a aparição dos animais cause mais impacto. E em vez de depender apenas dos efeitos especiais e práticos, Spielberg usa enquadramentos, iluminação, trilha sonora e ritmo para aumentar a expectativa da galera que está assistindo. Mas em relação aos efeitos, Jurassic Park revolucionou a indústria ao combinar animatrônicos realistas com computação gráfica. Mas o filme tem bem menos CGI do que se imagina, porque os efeitos digitais aparecem principalmente nas sequências em que os animais estão correndo ou fazendo movimentos mais complexos. E essa combinação ajuda demais a explicar o motivo do filme continuar cabuloso, mesmo depois de anos de lançamento. Apesar da ideia de clonagem de dinossauros a partir de um mosquito preso num fóssil ser bem difícil de acontecer, Spielberg trabalhou com consultores científicos reconhecidos para representar os dinossauros de um jeito mais preciso possível dentro das informações que se tinha ali na década de 90. A ciência evoluiu demais desde essa época e hoje sabemos que os dinossauros tinham grandes diferenças com relação ao que foi mostrado no filme. Possivelmente muitos deles tinham penas, por exemplo. Mesmo assim, o filme continua sendo uma das maiores produções de ficção científica da indústria, porque chegou a se basear em pesquisas reais em vez de deixá-los de lado. Jurassic Park não fala só sobre dinossauros, mas sobre o ser humano diante de novas descobertas e sobre os riscos de acreditar que toda inovação tecnológica pode ser controlada de boas. O filme não conta apenas a história de um parque que deu errado, ele mostra a capacidade de fazer algo que nem sempre significa que seja a melhor decisão. Mas o nome disso é montagem não linear e geralmente acontece quando o diretor é obrigado a tirar a única cena boa do filme e botar lá no começo para evitar que o público saia do cinema para tirar pedra no carro dele. Se estão curtindo o vídeo, deixa aquele like lindíssimo e se inscrevam no canal ativando o sininho. É de graça, rapidinho e vocês me ajudam pra caramba. Dá pra família brasileira assistir juntinha. Jurassic Park também ficou conhecido por causa da trilha sonora que foi composta pelo ilustríssimo John Williams, um dos maiores nomes da música para cinema e responsável também por outras belezuras, como a trilha sonora de Star Wars e ET, o Extraterrestre. E a música em Jurassic Park é uma das grandes responsáveis por transformar uma história sobre dinossauros clonados em uma baita experiência emocional que continua funcionando anos depois do lançamento do filme. Só que quando a gente se lembra dele, a primeira melodia que vem à cabeça é quase sempre o tema principal, que basta poucos segundos para a gente reconhecer que essa belezura é desse filme. E isso não acontece apenas porque a música ficou famosa. John Williams quis trazer um sentimento de admiração e fascínio diante da ideia de ver dinossauros vivos de novo. Ele queria fazer o público sentir o mesmo encantamento vivido pelos personagens ao chegar no parque. E essa escolha muda demais o jeito como a gente percebe a música no filme. A música não tenta assustar nem impressionar pelo volume. Ela cresce aos poucos, quase como se convidasse o espectador a participar da história junto com os personagens. E a sensação é bem próxima de descobrir algo cabuloso e ao mesmo tempo assustador do que apenas assistir os efeitos especiais na telinha. John Williams construiu uma identidade musical rica demais, porque ao longo do filme, além do tema principal, diferentes temas e ideias musicais aparecem ligados a sentimentos como descoberta, aventura, suspense e perigo. Em vez de repetir a mesma melodia, ele modifica ritmo, instrumentação, intensidade e harmonia conforme a história avança. Assim, quem assiste reconhece aqueles temas, mesmo sem perceber que está ouvindo novas versões da mesma ideia musical. É como se a música também evoluísse junto com os personagens. Mas algo que também chama a atenção, além da música, é o silêncio, principalmente em algumas cenas de tensão. Steven Spielberg deixou que o desenho de som assumisse para que quando a trilha voltasse, seu impacto emocional se tornasse muito maior.
Esse equilíbrio mostra como a trilha sabe exatamente quando aparecer e, principalmente, quando ficar em silêncio, em vez de disputar espaço com a narrativa, trabalhando junto com ela o tempo inteiro. O jeito como John Williams construiu suas melodias também chama a atenção. O tema principal do filme, por exemplo, não impressiona pela complexidade, mas pelo jeito como cresce aos poucos. A música começa suave e depois desenvolve sua melodia aos poucos, atingindo um clímax que traz grandiosidade sem forçar a barra. A trilha também nunca tenta transformar os dinossauros em monstros comuns. Em vários momentos, eles parecem perigosos pra caramba, mas em outros também são incríveis. E a trilha sonora reforça esse contraste o tempo inteiro. Os animais representam uma ameaça bem real, mas também causam admiração. E essa abordagem ajuda a lembrar que o verdadeiro problema da história não são os dinossauros, mas a arrogância humana ao acreditar que podia controlar a natureza. A trilha sonora de Jurassic Park emociona sem exagerar, cria tensão sem depender apenas de explosões orquestrais e transforma cenas visualmente cabulosas em momentos que a gente não esquece. É uma música que entende mais a história que acompanha e sabe qual a emoção nos trazer em cada momento. Mesmo anos depois do lançamento do filme, a trilha sonora continua atual. Poucas composições não envelhecem junto com a tecnologia, mas John Williams não escreveu músicas apenas para acompanhar dinossauros. Ele compôs uma trilha capaz de trazer sentimentos que continuam funcionando da mesma forma hoje como funcionavam em 1993. Talvez seja por isso que sempre que o tema principal começa a tocar, a sensação é a mesma, que voltamos a acreditar que caminhar entre dinossauros pode ser possível. Mas é bom que escute a trilha sonora no link aqui embaixo para tirar suas próprias conclusões. E aí, já assistiram Jurassic Park? É um dos filmes mais legais que já assistiram ou não é isso tudo? E contem tudo aqui nos comentários. Bora conhecer também meu trabalho autoral e meu livro, O Fabricante de Bonecas, os links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.